Estou lendo na Bíblia, João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12. Mas antes, vamos falar uma coisa muito importante sobre nosso Pai Celestial. Você já imaginou que você está aí vivendo, achando que está tudo bem, tudo normal? Com pouco você acha que está mil maravilha, mas na verdade não tem nada mil maravilha. Você pode estar até correndo risco no mundo físico, espiritual, e você não sabe. Um pouco você se dá conta, você sabe, nossa, realmente estava para acontecer isso, mas Deus me deu o livramento. Com pouco você presta atenção, você sabe, tem certeza que Deus estava te olhando todo momento. E você fala, obrigada, papai, o Senhor não me deixou, o Senhor ficou me vigiando, tomando conta de mim o tempo inteiro. Glória a Deus por isso, né? Eu falo, é um testemunho antes de começar a ler a Bíblia que eu vou contar. Eu saí de casa e fui trabalhar. E depois eu saí correndo do serviço, que ia dar 6 horas, eu tinha que pagar uma conta. E de repente eu abri o elevador no serviço. Quando eu coloquei um pé no elevador e o outro lado de fora, alguém me segurou pelas costas. E de repente, eu sabia que eu estava segura. Quando eu olhei do elevador, o elevador não estava no andar. A porta abriu, eu segurei ela, mas não estava no andar. Eu ia morrer de acidente naquele dia. Mas aí eu lembrei que de manhã cedo, na hora de pegar serviço, eu falei, Jesus, eu te amo, coração de Jesus, eu te amo, coração de Jesus. Naquela hora eu ouvi essa voz, eu falando, e me apresentou que quem estava seguro era Jesus. Naquele momento eu voltei, corri, falei para as pessoas, olha, toma cuidado com o elevador. Aconteceu isso comigo, o elevador não está no andar. Eu só não morri porque Deus me segurou, mas toma providência para as pessoas não morrerem. E depois saí com aquilo no meu coração. Quando eu cheguei em casa, de repente, minha mente mudou de uma vez e eu na minha casa, mas eu me via lá no serviço ao mesmo tempo, em um sol resplandecente, e estava de noite, mas no mundo espiritual tudo se transforma, tudo renova. E o sol brilhava naquele lugar e minha voz falava, eu te amo, coração de Jesus, eu te amo. Então, de repente, eu vi uma mão pegando uma planta no elevador e segurou, e a voz de Deus falava, essa planta é minha e eu não abro mão dela. De repente, eu vi eu no céu. O Espírito Santo, forma humana, e ele resplandecia aquela luz dourada. E vi Jesus sentado, forma de anjo, com as asas gigantescas, todo de branquinho. E eu falei, nossa, o Espírito Santo falou assim, o meu filho te olha o tempo inteiro. E eu olhei e falei, nossa, Senhor Jesus, mas o Senhor está gigante, viu? O Senhor está muito grande. Nossa, que maravilha. E eu voltei ao normal, ainda vendo o céu, e o Espírito Santo e Jesus. Aí eu lembrei que quando eu fui acompanhar minha mãe, glória a Deus por isso, né? Obrigada, papai do céu, obrigada por esse livramento e tantos livramentos que a gente tem nesta vida. Aí eu lembrei que quando eu estava acompanhando a minha mãe no hospital, que ela estava internada, eu ficava lá até mais de 30 dias lá com ela internada, minha mãe estava com câncer, e ela teve outros problemas também, teve problema de pulmão, depois, as últimas foi pneumonia, aí que ela faleceu. Mas aí eu acompanhei ela naquele tempo de internação dela, quando eu estava em oração, apareceu uma palmeira em frente ao hospital, muito grande, e tinha um broto nela, lindo, verdinho, e falava assim comigo assim, a palmeira, cuida desta palmeira. A palmeira era a mamãe e o broto era eu, glória a Deus, né? Então eu tive muitas visões quando eu estava no hospital. Sou boa planta. Desde pequena, Deus me coloca eu como uma planta. Eu falo com Deus, Deus, pela sua misericórdia, com sua mão poderosa, me rega das folhas até as raízes e me fortalece em nome de Jesus. Eu peço, amém? Então, eu tenho muito testemunho, mas não vou poder gravar todos, porque é muita coisa. E eu pedi a Deus para me fortalecer todo dia naquele hospital. Aí eu estou agora no momento de oração da madrugada, que eu sempre faço essas orações, nem sempre eu gravo, né, porque eu faço direto, só gravo de vez em quando, mas eu fui dormir tarde, eu fui dormir mais de 1 hora da manhã, entrei em concentração em oração e não deitei, era 1 e pouco da manhã, 3 horas eu já estava de pé de novo para a oração de novo, eu tinha acordado antes, o Espírito Santo que me acordou, e eu levantei para a oração
e comecei a gravar a novena, o primeiro dia da novena das Sagras da Mão de Jesus. Espero que vocês acompanhem aí. E depois gravei também outras orações, que é a armadura de Deus para te proteger onde você estiver. Devemos ler todos os dias a armadura de Deus para Deus proteger vocês e sua casa, tá bom? Então, eu tenho muitos testemunhos, mas nesse momento eu vou gravar a Bíblia. Estou um pouco rouca, você tá vendo? Minha voz não está muito boa, mas o que eu faço é por amor ao coração de Jesus. Lembra que Ele está te olhando onde você estiver. Não deixe a sua fé morrer. Reze todos os dias para Deus fortalecer a sua fé e peça a Deus para aumentar a sua fé. Amém? Então hoje nós estamos lendo João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12, para glorificar o nosso Pai Celestial. Amém? O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre elas. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como a testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, e a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de seres feitos filhos de Deus. Amém? Olha que maravilha! É o que nós queremos na nossa vida, é isso, ser filho de Deus. Mas para ser filho de Deus, nós temos que estar sempre seguindo a vontade de Deus. Que nós pecarmos, que todos são pecadores, igual Davi escreveu o Salmo, não tem um sequer, né, que não fale com Deus, não é verdade? Lê o Salmo que vocês vão entender um pouco mais sobre as Escrituras também. O Salmo é a forma da gente louvar o nosso Deus, e isso nós devemos fazer diariamente na nossa vida. Porque Davi é um testemunho muito forte. Porque Davi, quando ele foi viver com Batseba, a mãe de Salomão, ele matou Urias. Urias era o verdadeiro esposo da Batseba. E ele matou, arrependeu. Deus deu ele o castigo. Mas ele era um homem escolhido de Deus. E ele arrependeu. Então fica o exemplo para todas as criaturas. Arrependa dos seus pecados e renova a sua vida e peça a Deus a sua armadura completa. Lê Efésios capítulo 6, que vocês vão encontrar as armaduras de Deus para você se proteger contra todo o mal. Porque nós somos humanos, mas na terra nós vivemos nas trevas. Aqui, o sol de dia é a luz, mas a noite é treva. Então nós vivemos no meio das trevas. Então devemos invocar a armadura de Deus todos os dias. Pedir a Deus, Deus, eu invoco o Senhor, tem misericórdia de mim. Coloca em mim a sua armadura completa. Me proteja contra todo mal. Porque nós não devemos acreditar que está tudo bem. Não, nós vivemos num mundo difícil, num mundo perverso, um mundo mau. A
Às vezes você está comendo e sorrindo ali no meio da pessoa e a pessoa planeja a sua própria morte. Planeja ali, quer o seu próprio mal. Quer que a sua vida vá para frente. Quer a sua destruição. E ali com aquela riso de falsidade. Que você invocar o coração de Jesus, ele é misericordioso. E ele vai te socorrer, socorrer sua casa, socorrer sua vida, onde você estiver. Amém? Que o Senhor te dê paz e te guia. Que o Espírito Santo te ilumine. Seja seu guia hoje, para sempre. Em nome de Jesus. Que o coração de Jesus seja misericordioso e nos salve. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.